Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos a mais um Aquele Cara Opina, o seu vídeo aí de toda segunda, toda sexta-feira ao meio-dia, para a gente discutir um pouco sobre a vida, sobre cultura pop, enfim, sobre um pouco de tudo. E hoje mesmo eu tava pensando, caçando o tema aí, pensando o que a gente vai conversar hoje no canal. E aí esse meme aqui, ó, apareceu, botei aqui na tela. Apareceu aí, tava navegando no X, né? No arroba aquele cara YT, pra quem quiser seguir. Apareceu esse aqui, ó. Provavelmente as melhores épocas pra se viver. Eu vou até ampliar aqui pra vocês, ó. Tá lá de Tom e Jerry, né? Ali, ó. Destacando os anos 1980, 1990 e também o comecinho dos anos 2000. Então, você vê que estão 3 décadas aí, ou pelo menos um bom 2 décadas e meia, né? Contempladas ali. Eu não sei você, eu pelo menos sou de 1985, então deu pra viver o finalzinho do ganhar consciência, pelo menos né, que os primeiros 2, 3 anos de vida você é uma criaturinha que tá lá cagando, mijando, sujando tudo, mas você é meio passageiro do mundo, e de repente subitamente você ganha consciência, né? Começa a processar tudo ao seu redor, então deu pra viver aí pelo menos o finalzinho dos anos 80, né? O último um ano ou dois aí dos anos 80. A década de 90 em sua plenitude, então se eu fosse ser especialmente nostálgico, seria pelos anos 90, que aí eu teria vivido inteiro vendo, pô, sei lá, desde os desenhos animados, a Copa de 1994, que foi super legal, eu lembro de estar no colégio lá. Então, tem esse viés, claro, que eu sou puxado aí pra muita alegria de anos 90. E aí, anos 2000, já sendo adolescente, a adolescência é uma fase complicada, você começa a ser um jovem adulto também, entra no mercado de trabalho, então os anos 2000 pra mim são bem marcados por terminar colégio, no comecinho dos anos 2000, aí começa a faculdade, começa a fazer estágio, depois começa a trabalhar, e aí você já é um adulto funcional, basicamente, mas eu até notei que normalmente as pessoas têm essa nostalgia pela infância, por boas razões, que você não precisa pagar conta, você não precisa se preocupar com se não pagar os boletos você vai morar na rua, você, tem gente provendo pra você, então é fácil você ser nostálgico pela sua infância em qualquer época, a não sei que tua infância seja completamente miserável, mas aí você provavelmente não estaria em condições de nem de estar assistindo esse vídeo, né? Então estamos pressupondo aqui uma pessoa de vivência fora da miséria, fora de condições absolutamente horríveis, vai que você tá num lar imerso no crime aí, que sei lá, criança passando comendo pão que o diabo amassou, passando pelo pior, aí realmente ela não vai estar nostálgica se estiver num lar quebrado e com condições precárias, né? Então, beleza, mas presumindo aí que você viveu uma vida de pelo menos alguma qualidade de vida, é normal de ficar nostálgico pela infância, porque realmente tá numa fase de descoberta, tudo do bom e do melhor e tal. Mas eu fico pensando, olhando o meme também, vendo como é que estão as coisas hoje em dia, eu acho que eu sou um cara nostálgico, sim, porque, tipo, anos 90, como falei, pô, tinha locadora pra tudo que é lado, revista de videogame, pouquíssima encheção de saco nas coisas, um monte de filme de qualidade saindo, uma fase boa pra música, pra cinema, pra tudo, mas todo mundo sempre acha, né, que a sua geração era a última geração boa de música, que era a última geração boa de filme, então eu tô mais aqui replicando o que todas as gerações anteriores fizeram antes da minha, então é um processo que sem dúvida se repete, por isso ele é meio enganoso. Mas eu acho que se a gente tentar abstrair um pouco também, pelo menos no limite do possível, né? Porque é impossível fazer isso totalmente, mas a gente pode tentar se distanciar um pouco. Eu penso um pouco assim no contexto da civilização ocidental, assim, que é bem ou mal, nós estamos aqui na América do Sul, então a gente faz parte mais desse lado aqui do mundo, e a gente fica num contexto que, quando a gente pensa ali anos 80, começo dos 90, a gente está saindo aí, claro que não é exatamente ontem, mas no contexto de gerações, teve lá a Primeira e Segunda Guerra Mundial, lá acabando nos anos 40, e aí o mundo ainda tá numa estabilidade, você entra depois dos anos 60, Guerra Fria, e aí então, quem pega essa geração com a minha, você tá chegando na rebarba, assim, no finzinho de, tá lá, ainda tinha a União Soviética, né, quando eu via o mundo, mas você tá nesse contexto de tá saindo do relógio lá do juízo final da armamentos nucleares, o mundo tá meio que dando uma pacificada, dando uma apaziguada nesse. Saindo das duas grandes guerras, saindo da Guerra Fria. Você começa ali a pegar esse começo dos anos 90, é um período bem. Claro que ainda tinha, de novo, é sempre perigoso entrar nesse tema que parece estar relativizando problemas quando absolutamente tinha um monte de desigualdade, um monte de problema no mundo, mas de novo, focando aqui na nossa realidade brasileira, você tá saindo também do período de ditadura, começando a ter democracia
no Brasil, você tá em escala maior, como eu falei, tá nesse pós-guerras, assim, né? Tanto as guerras mundiais como a Guerra Fria. Você tá nesse momento que tá super tranquilo, na medida do possível, do que você pode estar. A gente não tá convivendo como tá hoje em dia com o fantasma de aquecimento global, de tudo polarizado, de encheção de saco, que o país, cada metade quer uma coisa e tal. Tava a galera relativamente tranquila, assim. Eu acho que você tem essa bolha de tranquilidade que existiu ali, que a galera, pô, beleza. E você vê, hoje em dia você. Não vou dizer que era 100% tranquilo também, mas até se pensa política, sei lá, bolsonarista, lulista, e até se você tiver tentando se abster de algum conflito, vai sobrar pra você porque todo mundo se engalfiando muito. Mas antes você, pô, vai votar no PSDB, vai votar no PT e tal, tranquilo e tal, Fernando Henrique, Lula aí, tava. Galera, não vou dizer que é numa boa, porque política nunca é numa boa, né? Mas, pô, se você comparar hoje em dia, que o pessoal literalmente, objetivamente chega lá, se mata e escala o conflito, extremismos e fascismo, nazismo, ultranacionalismo e tudo, cara, deu uma escalada brava por N fatores, né? E esses N fatores, e por isso que eu quero apontar pra mim, essa uma bolha que durou muito pouco ali, mas que foi muito tranquila, na minha percepção, quero saber da de vocês e até o que vocês acham disso. Pra mim, eu volto ao episódio nostálgico que a gente tá falando ali, você viu no gifzinho, vou até abrir de novo que ele fala ali, começo dos anos 2000, porque o que acontece ali no começo dos anos 2000 pra mim, que justifica essa mudança, eu puxo de volta ali, eu lembro, tá falando dos tempos de escola, teve o... Pô, e aí é chato entrar nos temas, vai ser o que vai embasar isso agora pra mim, que é o do 11 de setembro, né? Eu lembro que eu tava na escola ainda na época, e eu não sei, não lembro direito do horário, eu tinha aula de manhã ainda, mas por qualquer motivo, não lembro se seria antes do horário da aula em si, ou se no dia eu já tinha faltado por algum outro motivo, mas eu lembro de se acordar de manhã pelo meu tio falando, pô, Thomas, o mundo acabou e tal. Aí ligou a TV lá, tava, pô. Acho que eu tava batendo na segunda torre, eu não lembro, eu tava ainda cobrindo a primeira e mostrando a segunda, mas enfim, tava. Enfim, o mundo em chamas ali, pegando fogo, vocês falavam nisso, o pessoal tentando entender o que aconteceu ainda, pô, foi um pequeno avião e tal, o que foi? E aí horas depois você vê, não, caraca, ataque terrorista e tal. E tipo, ali você pensa na hora, caramba, notícia chocante e tal, mas tu vê dali em diante, que eu falei, você tinha o contexto das guerras mundiais, Guerra Fria, essa bolhazinha de tranquilidade, e dali em diante guerra ao terror, né? Porque vira uma paranoia de segurança, você vê que tem, inclusive eu lembro, tinha um professor de geografia na escola que gerou bastante birra até da minha parte, porque eu fiquei chocado vendo o noticiário no dia, né, do 11 de setembro, e aí, um dia depois, 2 ou 3, não me lembro, teve aula, mas enfim, aula de geografia seguinte, né? Ao atentado terrorista. Eu lembro de chegar na escola cedo, mal-humorado, eu odeio acordar cedo, então já tava lá no frio, no mau humor de acordar cedo. E chegou o professor de geografia, felizão, na sala de aula. Galera, que bom! Aí agora os Estados Unidos viram o que é bom, né? Nossa, que maravilha, que agora eles provaram um pouco do próprio veneno e tal. E, tipo, falando com as crianças lá na sala de aula, isso muito antes da época do pessoal ficar falando, escola sem partido, não pode ter política na escola, não sei o quê. O cara abriu a aula metendo essa lá. E eu lembro que eu fiquei muito puto com o professor. Eu falei, caraca, no que depender dele, eu até falo aqui, cara, por causa desse episódio, e aí, veja bem que não há exagero aqui, esse um episódio fez seguramente, no mínimo, umas 2 ou 3 eleições depois disso, eu fiz questão de votar contra o que ele acreditava, de tão puto que eu fiquei naquele dia. Não que eu guarde rancor, né? Mas, cara, eu fiquei muito tempo irritado com aquele professor. Até hoje, já que eu tô gravando vídeo falando nisso, aparentemente eu não devo ter superado tanto aquele episódio. Estamos extravasando junto aqui, mas... Enfim, eu sei que dali em diante, meio que você tira, e aí dando até razão pra ele, comicamente, do que ele fala, porque de fato você tirou os Estados Unidos dessa posição de o xerifão infalível, o dono do mundo e tal, você mostrou uma vulnerabilidade que até neles mesmos, lá dentro, e aí esse é meu ponto, começa a refletir um pouco na cultura, né? Porque você tem de um lado, como eu falei, esse investimento na guerra ao terror, de você ficar. Você pode comparar, já vi vídeos também falando, os aeroportos antes e depois, aí enche de raio-x, paranoia, revista, segurança, toda hora todo mundo acha alguma coisa. Pode, se bobear, até vai acontecer mesmo, porque você vai escalando o terror, quanto mais você vai escalando, mais você vai de fato acontecendo coisas, né? Então é complicado nesse ângulo.
Mas você vê que começa a refletir depois disso na própria produção cultural, porque é difícil você. No mundo que eu cresci, que você tinha lá. Pega, sei lá, o filme do Rambo, por exemplo, que o primeiro filme ainda é um drama, ainda é mais um questionamento assim de. Pô, os veteranos, o sofrimento, um drama humano e tal, mas do segundo em diante é um triunfo da ação, da adrenalina, da testosterona e o grosso da produção de cinema de ação que era exportado para o mundo, os heróis, Tom Cruise no Top Gun e tal, uma celebração militar de força, de soberania, de ser o herói. Você pega, sei lá, Armageddon, um filmaço aí com Bruce Willis, os Estados Unidos salvam o mundo, né? O sacrifício do herói americano que, apesar da cooperação global, os Estados Unidos são aí os caras aí, né? Que protegem tudo e todos. Então você tinha essa figura e parece que tanto da parte de quem produz como de quem consome, pós esse 11 de setembro, vai entrando aí numa tomada de um cinismo, um ceticismo, uma demanda pelo realismo também, que na ficção é muito estranho você parar pra pensar de você querer isso, mas você vê na. Você tava ali no. Claro que começa um pouco antes, aí explode um pouco mais depois, você tem uma rebarba de coisas que saíam antes, mas você pega. Você vai vendo até, por exemplo, sei lá, um Batman da vida. Pô, o Batman antes era um herói mais colorido, né? Tinha um elemento de humor, uns elementos até meio homoafetivos às vezes, é tudo uma galhofa, uma brincadeira, elementos meio lisérgicos lá nos anos 60 também. E aí você pega lá, já começa uma gestão do Nolan, né? Nesse pós-11 de setembro aí, que Batman Begins, Batman Dark Knight, que já tem que ter tudo sombrio e tal, porque o mundo não é esses tons de branco e preto, não é maniqueísta, não é só binário, assim. O mundo é cinzento, é multifacetado, não é só o bem contra o mal, tudo tem nuance, né? Então começa essa demanda mais, você vê, tipo, 007, que eu gosto pra caramba, ele começa a perder espaço pro Identidade Born, que também, cara, pô, esse é o espião realista, né? Esse é o mundo como ele é, começa a ter mais a demanda por esse tipo de coisa. Eu acho que daí se infecta e se espalha pra tudo mais e mais. A gente até hoje não se recuperou disso, né? É difícil você achar arte inocente, mas alienada, até mesmo. Acho que até sem carga pejorativa ou com, se você preferir, mas você vê essa arte produzida nos anos 90, ela fica muito isolada, muito perdida ali. Então, é curioso pra mim como existe esse fator que eu abri o vídeo falando de como a gente sempre tem a nostalgia pela nossa infância, mas pra mim, nesse contexto geopolítico, existiu um espacinho ali precioso nesse começo de anos 90 até o começo dos anos 2000 que teve uma relativa tranquilidade. E agora, pro bem ou pro mal, tem gente que vai dizer que é pro bem, tem gente que vai dizer que é pro mal. Eu, sendo egoísta, eu mais lamento que do tema que a gente cobre aqui, que é mais, né, videogame, cultura pop e tal, eu gostaria de ver uma retomada. Eu acho que a gente até precisa, porque a gente fica tão refém desses assuntos mais sérios e a gente tem que tratar mesmo dos assuntos mais sérios, mas eu não sei se na arte, no escapismo, a gente precisa ser só isso, né? Acho que tem um espaço pra gente retomar coisas mais alto astral e tal. Então, não sei, vi esse meme e fiquei refletindo aí sobre isso, um vídeo meio desconjuntado nesse sentido, mas diga aí, compartilhe suas impressões se você é de uma geração de depois, de antes, como é que você enxerga esse processo todo, se eu tô errado, se eu tô viajando, ou se você enxerga parecido comigo. Vai ser um prazer trocar uma ideia. Então usem aí os comentários sempre com aquele respeito, aquela educação de sempre aí, que é muito legal trocar ideia com vocês, beleza, pessoal? Obrigado aí por assistirem, valeu mesmo pelos joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.